Graças a Deus. Que assim seja. Desses instrumentos de impulso do homem ao progresso são as duras provas que nos estimulam ao desenvolvimento, né? Nós fomos fustigados alguns dias atrás por um grande terremoto que já está, em número de mortos, ultrapassando a 30 mil pessoas. Não vamos culpar Deus, não vamos culpar a sua infinita misericórdia, porque Deus não situa ninguém para passar por um desafio desses sem que esteja precisando dele. Mas 30 mil de uma vez? 30 mil de uma vez. E lembremos dos incidentes que antecederam. Em 2004, no dia 26 de dezembro, 230 mil pessoas foram arrastadas por um tsunami na Indonésia. É muito interessante, porque lá na Indonésia tem duas coisas que fazem uma pessoa ser presa. É pregar o cristianismo e portar drogas. E os cristãos que estavam lá e queriam celebrar o Natal foram proibidos. E foram mandados pelo governo local: se vocês querem celebrar o Natal de vocês, fujam para os montes. Vocês lembram quando Jesus disse: quem tiver do monte, não desça? Lá no sermão profético, interessante, né? Essa analogia. E se você tiver, não olhe para trás. Se tiverem 2 no campo, 3 no campo, 2 serão levados, 1 ficará. Uma proporção da ceifa das pessoas do planeta, desse processo seletivo, onde tiver 2, 1 fica, 1 vai. Essa é a seleção, está no sermão profético. Pois bem, os cristãos foram para o alto dos montes fazer a celebração longe da cidade. E os que ficaram morreram, na grande maioria. Ainda quando eles desceram, eles ajudaram muitas pessoas que estavam ali no apuro. Em 1971, em 1979, 2 grandes incêndios levaram a vida de muitas pessoas, e depois o plano espiritual nos contou. No Rio de Janeiro, em Niterói, a tragédia no circo, que foi objeto de um estudo de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. Ali, no livro Cartas e Crônicas, conta por que aquelas pessoas morreram queimadas. 1.200 pessoas morreram queimadas e pisoteadas naquela tragédia, naquela tarde de 1969 e 71. Porque eles participaram daquelas festas em que os cristãos eram queimados vivos nas arenas em muitas tardes no Império Romano. Para limpar sua mente com Deus, dos crimes que eles cometeram, eles vieram pedindo para passar por esta prova e poder se libertar depois de muitas expiações. Muitas e muitas expiações. Então nós vemos essas dívidas, né? Que nós somos amealhando ao longo do caminho com Deus. E temos nesta encarnação uma oportunidade sagrada de saldar essa conta. Eu sempre cito o livro Dramas da Obsessão, que é um livro muito revelador. E quando Jesus diz para nós, aqui, tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amai o próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam.
E tem uma outra passagem, e vos caluniam, para que a gente faça diferente. Tem uma outra passagem que fala sobre: se alguém te bate na face direita, oferecei a esquerda. E ao que demandar-te em juízo, quiser tomar a tua túnica, além de dar a túnica, dele também a tua capa. E se alguém vos obrigar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe com ele 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te emprestes. Será que Jesus está dizendo para a gente ser um cordeirinho? A pessoa vai vir com uma faca, nos tirar a vida e nós vamos abrir o peito e dizer para ele: enterre aqui? Não. Aliás, é um direito nosso defender a nossa vida, e devemos. O que Jesus está dizendo, oferecer a outra face é o outro lado. A outra face do ódio é o perdão, é a libertação. A outra face da cólera, da raiva, é a mansetude, é a paz, é a gente acalmar, a serenar. Porque quando a gente faz parte dessa vibração da raiva, da cólera, e aí está um segredo que o Langerton nos deu aqui para nós, trabalhadores e médios: não perder nunca o padrão espiritual nosso, porque aqui, padrão espiritual no centro, nós estamos aqui, orando. Quem está em casa agora, está todo mundo na paz. Por que depois que a gente sai do centro, a gente muda esse padrão? Não podemos ter dois padrões, é um só quem nos rege. É um só. Quando a gente sai dessa faixa, e é o que Jesus está dizendo para nós, não se revoltar, não se indignar, né? Aquela indignação que a pessoa é indignada, só é indignada. Não faz mais nada além de ser indignada. Revoltada e indignada. Não adianta nada. A pessoa fica só ali amargando aquela acidez. Ao passo que eu estou indignada com o abandono das ruas da minha cidade. O que você está fazendo para mudar esse cenário? Você já ajudou alguém a catar o lixo e guardar o lixo? Já foi ali na prefeitura conversar, se dispor, mas só sabe vociferar? Estou dando um exemplo simples. Eu estou revoltado com o abandono das pessoas, pelo descaso pelos órgãos públicos, hospitais, orfanatos, seja o que for. O que eu tenho feito de útil? Eu tenho ido visitar essas pessoas, eu tenho trabalhado para levar algum consolo, mas só indignar não dá. Tem que tomar esse cuidado. Agora, se a gente está fazendo parte de alguma obra, de algum trabalho de benemerência, como aqui, por exemplo, na nossa casa nós fazemos, já dá um pouco mais de indignação corajosa, útil. Porque há um problema nisso. A revolta, a indignação, que traz tristeza, medo, traz angústia, há um problema: o padrão vibratório nosso baixa. E quando a gente baixa esse padrão vibratório, nós ficamos suscetíveis à ação dos maus espíritos. E tem um outro detalhe, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. Sim, é que aos maus espíritos foi facultado uma certa liberdade para encarnar na Terra e também para tentar melhorar o seu estado espiritual, seja no mundo espiritual, seja aqui encarnado. Porque há uma lei. A Terra está fazendo o seu expurgo, só que Deus não é um pai bom.
Está dando aquela última chance para quem estava no arcabouço, no calabouço do umbral da espiritualidade. O Chico presenciou isso na década de 70, que ele foi levado por Emmanuel numa região daquelas, eu não gosto de ficar falando, para não ficar plasmando imagens negativas, mas nós vamos deixar um pouco menos chocante o que o Chico viu, e que está escrito na obra 30 anos com o Chico Xavier, entre outras obras, de Clóvis Tavares. Que ele foi levado por Emmanuel para ver uma região onde os espíritos que estavam lá, naquela região umbralina, estavam fazendo uma grande festa, tipo uma festa de carnaval, desfilando pelas ruas desse lugar horroroso, com carros alegóricos, fazendo coisas feias, chamando atenção, coisas muito feias. Vamos simplificar, né? Na rua, falando impropérios, palavras de baixo calão. E o Chico, olhando aquilo, falou: Emmanuel, o que é isso? Ele falou: eles estão numa festa de despedida, Chico. Ah, é? É. Que eles vão reencarnar. Deus determinou. Porque eles estavam muito bem no plano espiritual. Né? Fazendo aquela infelicidade na vida dos outros, obsediando os outros, atrapalhando a ação dos espíritos superiores. Está naqueles grupos fazendo o que queriam, invisíveis, os inimigos desencarnados. Está aqui no tema. E uma ordem imperiosa disse: acabou. O tempo de vocês de liberdade para o mal acabou. Vocês vão encarnar na Terra. Muitos deixaram a vida agora, por exemplo, no terremoto aqui, nas enxurradas ali, nos incêndios acolá, porque eram milhares e milhares de entidades, milhões de entidades, que receberam a ordem de encarnar, para fazer essa limpeza terrestre. Sim, porque como é que nós limpamos a superfície e os nossos porões continuam assim, dessa forma? Então, este é um grande momento de transição, que essas entidades estão passando aqui pela nossa fileira, e muitas vezes nós fizemos parte deste mundo e estamos aqui nessa luta para amealhar os nossos créditos, e eles estão, e nós estamos vendo tudo o que nós enxergamos. Então, nesta ordem divina, neste determinismo divino de progresso espiritual, nós temos uma oportunidade, porque quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, a gente passa a receber um pouco dessas influências, dessa permuta, naquilo que Allan Kardec classificou no item 240 do Livro dos Médiuns, das obsessões. Dessa ação insidiosa, irresistível quase, que os espíritos exercem sobre nós, contrariando a nossa vontade. E lembrem, né? Todos nós lembramos da passagem dos endemoniados de Gerasa, do Evangelho de Jesus? Ali é mais do que uma história. Como que nós nunca paramos para pensar? Quando o Evangelho narra ali em Mateus e também em Lucas, que Jesus chegou na cidade e se defrontou com aqueles 2 homens que eles, conta o Evangelho, eram possuídos. Vamos tirar a palavra demônio, que não cabe para nós espíritos aqui? Demônio no sentido de espíritos, né? Aqueles maus espíritos, os maus espíritos subjugavam aqueles homens, 2 homens. Eles andavam disputando os restos das sobras do que os animais comiam nas florestas. Eles viviam como verdadeiros animais. Uivavam, gritavam como os animais. Completamente fora de si. Mas como que eles começaram isso, hein? Interessante.
Porque a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado pelo Divaldo Franco, contou como que eles começaram isso. Porque tudo tem que ter um começo. Eles não nasceram assim. Eram pessoas normais da sociedade. Conta Amélia Rodrigues, livro Primícias do Reino, está lá, Os Endemoniados de Gerasa. Eram pessoas normais, só que eram pessoas que alimentaram o vício do jogo, das bebidas, das festas, das farras e da jogatina indiscriminada que eles tinham, e foram perdendo a razão e foram baixando o nível espiritual a tal ponto que eles passaram a ser subjugados por várias entidades que subjugaram. Quando Jesus, que era Jesus, né? A aura de Jesus, vocês não têm noção, né? Quando a gente fala da presença de Jesus, ele faz estremecer, ele fazia estremecer, as pessoas ajoelhavam sem querer, era a presença dele, a sua vibração era numa faixa tão superior, que as pessoas não conseguiam nem explicar o que sentiam. Desarmavam-se, prostravam-se ao chão. Públio Lentulus fez isso sem querer, está lá no livro há 2000 anos, o senador romano, quando olhou Jesus, ele assustou, estava de joelho e chorando. Ele assustou, eu estou chorando aqui. Autoridade ao mesmo tempo. Então, quando Jesus chegou na frente daqueles dois homens, eles gritaram de longe: mestre! Vejam, não eram eles, eram as entidades espirituais. Que temos nós contigo? Não nos atormentes mais. Jesus, para não dizer que não fez nada, só perguntou qual o teu nome. Vejam, mas Jesus estava com os discípulos. Ele queria dar lição para os discípulos, porque ele já sabia quem estava ali. Ele queria gravar aquilo com fogo no pensamento dos discípulos. E para nós, que demoramos para entender o que aconteceu ali. Nós somos legião. Vejam, porque somos muitos. Jesus não continuou sem falar nada. Não nos expulse daqui. Jesus continuou só uma conversa mental. Sabe de uma coisa? É uma sabedoria. Não se conversa com pessoas perturbadas no nível da cólera, da raiva. A mesma coisa que nós devemos fazer. Oferecer a outra face. A pessoa está falando muito, silêncio. Sabedoria. Mantenha a tua paz, o teu padrão espiritual, para que você se mantenha ali, inacessível. Que depois sai só a pessoa com gastrite, úlcera e azia, e você sai tranquilamente. Que você não acelerou a tua adrenalina, o teu fígado não mandou mais bilis, tua vesícula, mais bilis do que deve. Quando a gente se altera, tudo isso acontece. Descarga de adrenalina, descarga de bilis no nosso organismo, a pessoa tem dor de cabeça depois, náusea, enjoo, vômito, porque tudo isso, todas essas secreções das nossas glândulas, das suprarrenais e entre outras glândulas, elas agem para proteger o nosso organismo, para que a gente não tenha um infarto, para que a gente não tenha um derrame, e olha que às vezes não dá. O abalo é tão grande que a pessoa vem a falecer e sucumbe sob aquela alteração emocional. Jesus ficou ali, só com a autoridade dele. Para quem quer imaginar o que é estar na presença de Jesus. Quando os cientistas russos vieram aqui, parapsicólogos, fazer uma experiência com o Chico e medir a aura deles, porque eles que inventaram um aparelho que mede a aura, que fotografa a aura. Os russos, Simon Davidovich Kilian e Valentina Kilian. Eles que inventaram esse aparelho
o aparelho que fotografa a aura na década de 70, e eles vieram fazer uma experiência com o Chico. Queriam medir a aura do Chico. Até onde eles puderam medir a nossa aura, que é a minha, 2 centímetros, se tiver bem. Assim, se eu tiver bem, 2 centímetros está de ótimo tamanho para mim. A do Chico media 20 metros. Então, quando a pessoa chegava no grupo espírita da praça, já tinha vontade de chorar. Na porta, o Chico estava na mesa, 10 metros de distância. Já estava na aura do Chico. Essa é a diferença dos espíritos superiores, a irradiação deles. A pessoa vai, quando chega ali, está de joelhos. Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, o Langerton tinham esse poder. Agora, o Chico disse, a aura de Jesus abraçava o planeta inteiro. Você imagina estar perto dele, recebendo esse magnetismo com todo o seu poder. Era Jesus. Então, eles disseram, não nos expulse, deixe nós entrar naquela vara de porcos. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo está terminando. Por que que Jesus permitiu que eles entrassem na vara de porcos? Quem quiser depois pergunte, eu conto. Mas no que precipitou do penhasco para o mar, foram 2.000 porcos. Agora eu quero só contar uma coisa para vocês. O povo que viu aquilo, vejam, aquelas entidades que assenhoreavam aqueles 2 homens, eles estavam na cidade, em Gerasa. Jesus libertou a cidade só com a presença dele. Pergunto, eles gostaram ou não? Quem conta é o Evangelho, eles não gostaram. Aliás, expulsaram Jesus dali. Sabe por quê? Porque mataram os porcos deles. Era o meio de vida dos habitantes de Gerasa, dos comerciantes, um dos principais. Assim como aqui é a banana, lá em Gerasa era a criação de porcos. Eles perderam as melhores, entre aspas, matrizes. Então eles pediram para Jesus, vai embora daqui. Eles preferiram os bens e não enxergaram a riqueza espiritual que eles tinham ganho. Ainda foram perseguir os 2 homens que se libertaram. Nós estamos tendo uma chance ímpar de nos blindarmos a nossa aura, nosso campo de força, com o Evangelho, com o amor, com a prática do bem, com tudo que o Espiritismo nos ensina, a não participarmos deste mundo, de um revide, do duelo. As pessoas perguntam, Geraldo, Kardec está meio ultrapassado aqui, né? Porque ele está falando em duelo. Não tem duelo? O que vocês acham? Só não tem duelo de espada, de lança, de revólver, a pessoa diz que nem na época se desafiava, mas ele não está falando disso no Evangelho aqui. Essa disputa que nós travamos mentalmente com as pessoas, que nos prende a ela, que nos aprisiona e que não nos faz libertar. No livro Dramas da Obsessão que eu falei, leiam. Porque aconteceu um fato no ano de 1550 em Portugal, em Lisboa, em que o inquisidor-mor da cidade, Hildebrando de Azambuja, é um pseudônimo de um temível inquisidor da época. No livro conta tudo direitinho. Ele se aproveitou de uma família israelita que ele queria muito, que era uma família rica. Ele fingia que ia na casa para fazer visitas, mas ele estava ali vigiando, querendo pegar alguma falha. Eis que ele pega, né,
ele pega a família no momento de oração, porque eles obrigaram aquelas pessoas a se converter ao cristianismo. Era obrigado, ou então morria. Eles se converteram só da boca para fora. Por dentro eles cultivavam a Torá, faziam ali o seu ritual, quietinho em casa. Mas aquele homem sabia, ele queria, mas ele não queria, ele queria os bens, ele queria a jovem, filha do dono da casa. Quando ele fez isso, ele submeteu a família. E está descrito ali. 6 meses de tortura nos porões da Inquisição em Portugal. E quando eu digo tortura, vocês não têm noção o que era a tortura no período da Inquisição. Começava arrancando os dentes sem anestesia, arrancando as unhas, quebrando braços, pernas, pulsos, e eles faziam isso com tanta sabedoria para as pessoas não morrerem. Não era assim algo fatal. Era o máximo da dor. E eles fizeram um crime hediondo na frente dos pais e dos irmãos com a jovem, que depois a queimaram viva. Quando esse grupo passou para o outro lado, ele disse, agora é conosco. E por 500 anos, essa família que desencarnou, o único objetivo dela era obsedar esse grupo de inquisidores. Só demorou 500 anos, até que chegou no Centro Espírita, para Ivone do Amaral Pereira, ela que psicografou o livro, pelo Dr. Bezerra de Menezes, um pedido de um amigo, porque este homem, o Frei, na época agora, há coisa de 100 anos atrás, ele estava encarnado como um pai de família. Ele se suicidou. A filha se suicidou. O filho já tinha se suicidado e faltava mais 2, 3, que era um processo obsessivo, que estava levando a esse processo de suicídio. Daquele grupo de israelitas que não esqueceu o crime. Só durou 500 anos. Outros processos duram 1000 anos, 1500 anos. Ninguém progride. Um problema sério, que agora vão ter que passar quantas encarnações se ganharem o presente, para espiarem e depois provarem que fizeram. Foram amparar Dr. Bezerra de Menezes, em pessoa teve que lidar com esse socorro, a estratégia de amparo de todo mundo. A jovem que foi queimada, a única que perdoou, ela, espírito superior, patrocinou. E foi a peça fundamental para que o coração daqueles homens empedernidos fossem tocados. Só que ela não conseguia nunca chegar perto deles espiritualmente, tamanha era a distância que as separava pelo nível que eles estavam. Então nós não queremos isso para nós. A solução Jesus nos deu tão simples. Perdoe. Uma palavra tão simples, mas que nos liberta de milênios. Perdoe. As amarras que nos atam nesse mundo, se liberte enquanto nós estamos com o inimigo, disse Jesus, para que ele não nos leve o juiz ao ministro da Justiça, porque em verdade vos digo, de lá, daqui, da terra, não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Então, nosso mestre Jesus teve essa lucidez de nos dar esse presente de desatar tão simples. Tão simples. O Chico, né, o Chico é todo amor, mas um dia ele estava muito magoado porque a sua irmã matou um cachorro que ele tinha. Ela achava que aquele cachorro dava muito trabalho para o Chico. Já estava velho, o Chico trabalhava, tinha que ir para o centro e tinha que cuidar do cachorro. O Chico não dormia porque o cachorro está muito idoso, dando muito trabalho. Ele disse, vou dar uma ajuda para o Chico. Foi lá e matou o cachorro.
Só que não contou para o Chico achou que ele morreu. E um amigo contou para o Chico. Chico, sabe aquele cachorro que morreu? Ele não morreu, sua irmã matou. Aquela vai dar uma força, né? Para ajudar, vocês sabem, né? Para ajudar são pouco, mas para atrapalhar tem muito. Contou para o Chico, só para dar que o Chico estava bem feliz, vou lá contar para o Chico e tirar o sossego dele. E o Chico ficou tão magoado, e era o Chico, hein? Se imagina se fosse comigo. Já tinha derretido de ódio. E o Chico só ficou com a mágoa, ele não sabia dizer não sabia dizer nada, mas ficou ali. E o Emmanuel falou, Chico, não estou conseguindo chegar perto de você. Essa mágoa está impedindo a gente de conversar contigo, de você psicografar, de trabalhar, você tem que resolver isso. Eu falei, mas eu não sei como. Ele falou, a receita Jesus deu. Perdoai. Fazei aos outros aquilo que tu queria que fizessem contigo. É a receita de Jesus. Mas eu não sei o que fazer. Vai lá, faça um agrado para sua irmã. Perdoe. Aí o Chico foi lá, soube do que ela precisava. Precisava de uma máquina de costura. Chico, imagina ter dinheiro para comprar, mas era o que a irmã descobriu que a irmã precisava daquilo. Foi lá e deu de presente. Quando ele deu de presente aquilo, deu de coração, o abraço que a irmã dele deu nele, ele dissolveu aquele peso, aquela mágoa que ele tinha. Para muitos levaria a infarte, ataque cardíaco e tudo mais. Para o Chico estava deixando uma sombra no coração dele. Esses maus sentimentos nos deixam assim meio ensombriados, meio suscetíveis a vírus mentais e a vírus materiais. A nossa imunidade cai, a gente adoece mais rápido, mais fácil. Vamos lá! Né? Os cientistas descobriram que quando a gente faz o bem, segregado das nossas glândulas um hormônio neurotransmissor chamado ocitocina. E é contagiante, porque quando a gente faz um bem, quem vê, né, é banhado por isso, fica impressionado, feliz. Quem faz, fica banhado de ocitocina. Quem recebe, se banha. Todo mundo é um contágio do bem. Porque esse hormônio é responsável por nos dar imunidade, felicidade, nos dá paz, né? E principalmente a imunidade. Então, fazer o bem sem saber a quem, como diz o ditado. Essa é a nossa missão. Então, dedicados irmãos, esse era o nosso estudo dessa noite. Vamos fazer o bem, vamos perdoar, vamos nos libertar. E, de preferência, vamos nos encontrar no plano espiritual. Para depois a gente tomar um chá com Langerton. Está lá nos esperando, mas desde que a gente mereça, né? Eu não vou nem dizer para o Eurípides que nós vamos ter que passar muito tempo para poder chegar ali na casinha dele, mas o Langerton ainda está mais acessível. Vamos bater um papo com esses irmãos, e aí planejar, né? Quem sabe o nosso retorno aqui na Terra. Brandos e pacíficos que herdarão a terra. Não os revoltados e os indignados e os encolerizados que desperdiçaram o seu tempo nessa lamúria, nesses pensamentos que não nos agregam. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine a todos nós. Leiam as obras que nós fizemos referência. Ali a história é belíssima, é completa. O livro Dramas da Obsessão, ele é pequeno. 80 páginas. Você lê em um dia. Mas a riqueza dos ensinamentos é muito profunda. Fora o banho de história que ele dá para todos nós, autêntico. E, o que é melhor, é um livro em que você pode confiar. Tem tanto livro que você começa a ler e tem que jogar fora, porque é muita bobagem escrita, muito livro espírita, que não diz nada e não acrescenta nada. Chico, Divaldo e Ivone do Amaral Pereira. Assino 100% todos os livros. Todos. Agora o resto a gente tem que conversar um pouquinho a mais ou a menos. Que Jesus nos abençoe em fazer as nossas vibrações e depois a nossa
prece de encerramento. Vamos, então, dedicar aos irmãos nesse momento.